funcionando. Fala. Eu olho para ele e ele vai mudando. Tá. Acho que pode começar. Já tá tudo certo? Sob a proteção de Deus e atendendo o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal 101, de 4 de maio de 2000, declaro aberta a presente audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026. Agradecendo a presença aqui na mesa do nosso vereador, primeiro secretário Júnior Polaco Preto, o secretário Pedro Durigan e o assessor técnico da Prefeitura, Abel Sampaio. Também agradecendo a presença do nosso procurador do município, doutor Silvio, a todos os servidores, Emerson, membros do FAPEM, os servidores aqui da Câmara, na pessoa da Melissa, nossa procuradora da mulher. Então, para dar continuidade aqui na audiência pública, concedo a palavra à Melissa para dar cumprimento ao que determina o capítulo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, através de audiência pública, e para fazer a prestação de contas desse Poder Legislativo. Bom dia a todos, a todas. Então, daremos início à nossa prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026, que compreende os meses de janeiro até abril, que seriam os gastos que a Câmara teve até o momento, né, até abril, e os repasses que ela recebeu da Prefeitura. Que como a Câmara não tem receita própria, ela paga as despesas dela com os repasses da Prefeitura, que seriam os duodécimos, né? E são os duodécimos mensais. O objetivo é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas previstas para o primeiro quadrimestre. As despesas da Câmara, né, com o pessoal de janeiro, de vencimentos e vantagens, foram de R$ 878.191,81. Fevereiro, R$ 865.260,05. Março, R$ 860.485,21. Abril, R$ 853.968,16. O total de despesa com pessoal, salários, foi de R$ 3.457.905,23. Obrigações patronais, que seriam o INSS, R$ 89.752,41 em janeiro, fevereiro, R$ 87.343,04, março, R$ 87.377,26, abril, R$ 88.950,95, total R$ 353.423,66. Obrigações patronais que foram feito pagamento para o FAPEM, em janeiro foi R$ 46.756,78, fevereiro R$ 46.958,21, março R$ 46.866,73, abril R$ 47.041,57, total R$ 187.623,29. Despesas de exercícios anteriores com a folha a gente não teve. Então, no total de despesas com o pessoal, que seriam os salários, os patronais, até agora, até abril, né, foi de R$ 3.998.952,18. Outras despesas correntes, que seriam benefícios, né, benefícios assistenciais, nesse período, janeiro, foi R$ 59.685,73, fevereiro, R$ 59.795,69, março, R$ 59.630,74, abril, R$ 59.630,74, total R$ 238.742,90. Diárias, só tiveram despesas com diária no mês de abril, no valor de R$ 3.773,42. Material de consumo, nesse período,
Janeiro, R$ 1.628,14. Fevereiro, R$ 16.043,84. Março, R$ 70.224,41. Abril, R$ 46.666,24. Total, R$ 134.562,63. Despesas com passagens aéreas, só também foi em abril, no valor de R$ 3.102,12. Outro serviço de terceiro, pessoa física, nesse período, foi só em janeiro e fevereiro. Janeiro, 1.050, e fevereiro, 16.630,56. Total, 17.680,56. Locação de mão de obra, a gente começou a pagar a partir de fevereiro, R$ 34.452,40. Março, R$ 52.098,19. E abril, R$ 45.213,41. Total, R$ 131.764. Outros serviços de pessoa jurídica, em janeiro, R$ 8.618,65. Em fevereiro, R$ 23.460,46. Em março, R$ 28.989,94. Em abril, R$ 270, R$ 121,23. No total, R$ 331.190,28. Serviços de TI, em fevereiro, R$ 12.825,18. Em março, R$ 25.125,18. Abril, R$ 12.825,18. Total, R$ 50.775,54. Auxílio alimentação, janeiro, R$ 107.855,28. Fevereiro, R$ 108,54. Em março, R$ 107.755,41. Em abril, R$ 107.755,92. Total, R$ 431.420,61. Auxílio transporte, em janeiro, R$ 44.167,03. Em fevereiro, R$ 44.248,40. Em março, R$ 44.126,34. Abril, R$ 44.126,33. Total, R$ 176.668,10. Aporte para o déficit estatorial. Em janeiro, esse valor é um valor fixo, né? Então, no total, nesses meses, foi de R$ 187.856,80. Equipamentos e material permanente, R$ 2.350 em janeiro, R$ 3.106 em fevereiro, R$ 21.700 em março e abril, R$ 75.530, total R$ 129.680. Então, de outras despesas correntes, a gente teve um gasto de R$ 1.837.216,96 durante esse período. O 10º, né, que a gente recebe mensal da prefeitura, o mensal dele é R$ 1.792.000, o repasse. Então, de janeiro a abril, foi de 7, por mais que ele está maio, mas de janeiro a abril é de R$ 7.168.000. E as despesas da Câmara nesse período, no total, né, de despesas com pessoal e de despesas correntes, outras despesas correntes, foi de R$ 5.836.169,14. A previsão que a gente tinha para os gastos para esse primeiro quadrimestre, de vencimentos e vantagens, né, no primeiro quadrimestre, a gente gastou R$ 3.457.905,23. De obrigações patronais INSS, R$ 353.423,66. A alimentação, R$ 431.420,61. Transporte, R$ 176.668,10. FAPEM, R$ 187.623,29, patronal. Saúde, R$ 238.742,90. Diária, pessoa civil, R$ 3.773,42. Material de consumo, R$ 134.562,63. E passagens, R$ 3.102,12. Outro serviço de pessoa física, R$ 17.680,56. Locação de obra, no primeiro quadrimestre, R$ 131.764. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 331.190,28.
Serviço de tecnologia, que seria o TI, 50.775,54. Equipamentos e material permanente, 129.680. E o aporte do déficit atuarial, até o momento, 187.856,80. Então, no total, a previsão que a gente vai ter de duodécimo até o final do ano é de 21.500.000, e até o momento a gente gastou R$ 5.836.169,14. Referente à gestão fiscal, a nossa RCL do município, a RCL móvel, né, de maio de 25 a abril de 26, para a base, né, que é a nossa base, para despesa com pessoal, foi de R$ 705.991.986,29. A nossa despesa nessa mesma base, né, que seria de maio de 25 a abril de 26, com o pessoal, foi de R$ 12.201.906,46. Então, 1,73%. O nosso limite seria de 6%, que seria R$ 42.305.519,18. O prudencial, né, seria R$ 40.190.243,22. E o de alerta, 5,4%, que é R$ 38.074.967,26. Então, seria isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então... Obrigado, Melissa. Concedo agora a palavra ao Emerson Zanetti, para dar cumprimento ao que determina o capítulo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, através de audiência pública, para fazer a prestação de contas agora do FAPEM. Seja bem-vindo, Emerson. Agradeço, presidente. Aproveito para saudar os vereadores, os demais membros da mesa. Bom dia, senhores e senhoras. Vamos iniciar, então. Primeiro, a FAPEM é uma autarquia, né, da administração indireta. Nosso objetivo é fazer a gestão, né, dos recursos dos aposentados e pensionistas do município, né. Então, iniciando pela despesa ali, só que eu acho que daria para voltar uma tela, só para eu ter... Acho que tem que voltar algumas telas ali, que a apresentação estava travada no meio. Mais uma tela só para eu ter certeza que... Isso. Tá? Ali já faz a referência da lei de criação, né? A lei 1000 de 1993. E o objetivo, né, gerenciar os recursos, assegurar aposentadorias e pensões e serviços públicos no município de Campo Largo. Obrigado. Podemos prosseguir? Então, as receitas, né? Contribuição patronal. A previsão de receita da contribuição patronal, 24 milhões, e o realizado no quadrimestre, R$ 6.958.238,21, que é o total, né, para o quadrimestre. Aí a gente tem dividido, né, a contribuição, os 14% da contribuição patronal e a contribuição do servidor também, que é equitativa. Só que tem uma diferençazinha ali, R$ 7.069.311,08, porque ali também está incluído a contribuição previdenciária dos servidores do FAPEM, né? Que hoje o FAPEM tem quadro próprio, né? Tem analistas, economista, contador, e aí eles também contribuem, então dá essa diferençazinha, porque alguém, né? Então, esses R$ 7.069.311,08. Contribuição de inativos, né? Alguns servidores, né, que se aposentaram acima do INSS, né, apesar de aposentados, continuam contribuindo, né? Então, a gente tem ali 990 mil, né? O primeiro quadrimestre, R$ 718.537,56. Contribuições sentenças, né? Às vezes a gente ganha. Previsão de receita, 350 mil. O primeiro quadrimestre, R$ 257.369,67. Aluguéis e concessão. A previsão de receita, 860 mil. E o primeiro quadrimestre, R$ 360.671,90.
Podemos prosseguir? Então, parcelamento da dívida. Esse parcelamento da dívida é relativo a dois termos de parcelamento que a gente tem, o 1092 e o 1095, que parcela a dívida de uma cobertura de aporte que é lá de 2017. Então, o FAPEM só tem esses dois. Então, a previsão ali era 2.356.240 reais, e aí o executado por primeiro quadrimestre, R$ 795.111,55. Valorização de mercado, uma média, né, que foi feita ali do período, R$ 34.080.560,67, e no primeiro quadrimestre, R$ 29.640.931,39. O aporte é as parcelas que são pagas anualmente para cobertura do déficit atuarial, né, da dívida previdenciária. A prefeitura paga, o FAPEM paga e a Câmara paga também, pagam individualizados. Então, a previsão, né, agora, para o nosso cálculo de nossa avaliação atuarial desse ano, é R$ 33.151.199,33. Né? Vai ter um encontro de contas agora, na sequência, quando a gente apresentar o novo relatório. E o realizado para o primeiro quadrimestre é R$ 11.050.399,80. Aí a gente tem o consolidado ali, né, o total da receita, né, a previsão, e os R$ 56.796.511,16. Vamos para a despesa, então. Benefícios pagos. Previsão de pagamento de benefícios, né, 92 milhões. Foi pago no primeiro quadrimestre, agora R$ 26.805.897,74, né, que é o total. Outras despesas, 564 mil, e o realizado 869.015. Desvalorização de mercado, não tinha como fazer a previsão, a razão de conjuntura, mas ali no primeiro quadrimestre, R$ 8.034.814,65. Temos uma reserva de contingência de R$ 30.385.650. O total da despesa prevista ali, R$ 119.788.000, e o realizado R$ 34.841.581,54. O saldo, né, ali, o saldo inicial, R$ 470.884.874,07. No primeiro quadrimestre, R$ 21.594.929,62. O saldo atual, R$ 482.813.869,69. Então, aqui só um quadro elucidativo, né, porque hoje a gente tem um déficit na cobertura, né, da folha de contribuição, e ele tem um comparativo, né, das contribuições, 14 milhões, 27.457 reais 78 centavos, e os benefícios do período do quadrimestre, 26.805.897 reais 74 centavos. Pois não? Benefícios pagos, né? Em dezembro a gente tinha 1.147 inativos, né, para pagar, né, de aposentadorias, e 204 pensionistas. No primeiro quadrimestre a gente teve um aumento ali, né, para 1.192, e a gente pagou R$ 23.950.560,66. No período a gente teve um pensionista, né, aumentou para 205. E os benefícios pagos aos pensionistas, R$ 2.855.331,08. E ali o saldo total de benefícios, R$ 26.805.897,74. Aí tem as comprações, né, de janeiro e o que aumentou, né, o que foi em relação àquela diferença, né, de aposentadorias e pensões. Então, a gente tinha R$ 6.485.342,73 e foi para R$ 6.485.300. É que não está feito a soma ali, gente. Eu não tenho
competência para somar de cabeça, mas dá para, né, ter o Pedro Muniz. Vamos lá, então. A gente tem a compensação previdenciária. Do que se trata, né, a compensação previdenciária? Compensação previdenciária por exemplo, quando você trabalha no regime privado, se é elitista ou trabalhou em outro concurso público no passado, faz concurso público no município, aqueles valores que você contribuiu para os regimes, quando você vai se aposentar, você traz, né, para a tua conta aqui no FAPEM. E vice-versa, né? Quando alguém contribui para cá e vai para um outro regime, a gente faz essa compensação, né? Então, esse é uma fonte de recurso, né, que a gente tem, que é a compensação previdenciária, né? É o Comprev, né, que a gente chama. A gente tinha uma previsão de 1.600.000, né, para o quadrimestre, e a gente atingiu ali 1.021.746,65. Ele tem a valorização, né, de 500 mil, aí R$2.966.769,46. Em um total de R$2.966.769,46, com um total de receita de R$3.988.516,11. Ali tem as despesas, as compensações pagas, né, que a gente pagou, e essas compensações a gente paga para o regime geral, paga para outros regimes próprios também, né? A previsão era 2.100.000, e o primeiro quadrimestre a gente pagou R$94.981,11. Não tem ali o quesito da desvalorização. E o total de despesas, a previsão era 2.100.000, e a despesa foi R$94.800.981,11. Então, a gente tem a previsão inicial, R$69.116.973,14, que é o saldo, né, que a gente tem de compensação, né, tinha previsto. E aí, no primeiro quadrimestre, a gente tem ali o consolidado, R$3.893.535. E o saldo atual, R$70.010.588,14, que hoje, né, a gente tem em carteira do saldo atual de compensação previdenciária. Pois não? Aí o custeio, no caso, né, que é o que a gente tem de taxa de administração, o custeio para manutenção, né, das atividades da autarquia, né, no caso do FAPEM. A taxa de administração, a previsão de receita é R$940.233,18. No primeiro quadrimestre, né, a gente realizou ali R$666.029. Tem o quadro de valorização ali, do primeiro quadrimestre, R$290.238,65, e o total, né, que é o mesmo, consolidado. Total da receita, a previsão R$3.440.239,18, e o realizado R$956.267,65. As remunerações aqui, né, remuneração do servidor, R$921.239,18. O realizado no primeiro quadrimestre, né, previsto inicial realizado, R$357.519,98. O total, R$357.519,98. Auxílio alimentação, ali a previsão de 120.000. O realizado, R$37.417,39. E o total ali é o mesmo valor, né? Salário família, a previsão de 10.000, foi pago R$769,98. Então, a contribuição, né, a contribuição previdenciária do quadro, né, a previsão de 120.000 foi pago R$33.658,27, isso do quadro próprio daí. As diárias, né, a previsão era 110.000, foi pago R$16.650 de diária. Isso aí envolve todos os processos de educação continuada que a equipe vem se submetendo. Material de consumo, a previsão era 28.000, né, o primeiro quadrimestre foi R$10.567,12. Passagens e locomoção, uma previsão de 10
R$ 1.000. O primeiro quadrimestre, R$ 3.600,98, o total. Serviço pessoa física e pessoa jurídica, né? Isso envolve uma série de colaboradores aí, né? Consultorias e outros prestadores. A previsão é 872 mil. O primeiro quadrimestre foi R$ 213.585,26, que é o total também. Indenizações e sentenças, a previsão era 70 mil. Foi pago R$ 3.826,36. Puder passar? Aqui está. Ah, sim. Eu acho que voltou aqui, se não me engano. Não, pode voltar. É isso mesmo, é isso, desculpe. Esse é do quadro, né, do nosso. O aporte, né? A previsão 80 mil, o primeiro quadrimestre R$ 25.415,92. O material permanente, a previsão era 29 mil, não foi realizado. Obrigações tributárias, previsão de 60 mil, o primeiro quadrimestre R$ 24.400,19, que é o total também. Obras não foram realizadas, total de despesa prevista R$ 3.440.239,18, e o primeiro quadrimestre foi R$ 727.015,35. O saldo administrativo hoje, né, da taxa, né, o que eu tenho acumulado, 6 milhões, saldo inicial previsto, R$ 6.877.728,75. No primeiro quadrimestre, né, R$ 252.552,30, e o total final do saldo atual, R$ 7.106.981,05. Aí a gente vem para o saldo geral, né, que a gente tem hoje em carteira. O saldo total, saldo inicial era R$ 546.879.585,96, e o saldo atual é R$ 572.957.302,88. Eu acredito que é a última. É isso. Em síntese, é o que tínhamos, né? Alguém tem algum questionamento? Quer colocar alguma dúvida? Perfeito, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Emerson. Agradecer a presença do vereador, líder de governo, Vitor Bini, segundo vice-presidente aqui dessa casa, o vereador Rogério das Tintas, quer dizer, Rogério da Aviação. Para dar continuidade aqui na audiência, concedo a palavra à servidora Elisete Bueno, para dar cumprimento também ao que determina o capítulo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, através de audiência pública, para fazer a prestação de contas agora do Poder Executivo. Bom dia a todos. Então, nós vamos fazer a apresentação agora da prestação de contas, né, avaliação das metas fiscais do Executivo do primeiro quadrimestre. Bom, então essa avaliação das metas, ela é inserida no nosso contexto, né, nosso ordenamento jurídico, e ela estabelece que a gente faça, né, a prestação de contas nos meses de fevereiro, maio e setembro, e de uma forma bem genérica, ela fala da avaliação da receita, despesa e dívidas da administração. Então, nessa prestação de contas, a gente vai demonstrar ali o orçamento, né, a LOA 2026, já atualizado, com a arrecadação desse primeiro quadrimestre, a disposição das despesas empenhadas, as liquidadas. Vamos passar também os índices, né, do endividamento e dos índices de Fundeb, educação, saúde e despesas por função de governo, entre outras questões financeiras aí das metas fiscais. Então, o objetivo, né, de uma forma bem rápida, o objetivo dessas avaliações, pode passar? A conformidade das metas, né, assegurar que as diretrizes estabelecidas lá na LDO estão sendo seguidas, né, que tudo que a gente estabeleceu na LDO e depois foi concretizada na LOA, ela esteja sendo cumprida. Analisar a eficiência da execução, né, para garantir que os recursos eles sejam bem gastos,
se estão sendo aplicados da melhor maneira e maximizando o retorno sobre os investimentos públicos. Um outro objetivo é uma ferramenta que vai subsidiar as tomadas de decisão para a gestão fiscal responsável, fornecer informações técnicas, né, para apoiar os gestores, apoiar a gestão e definir, né, as medidas corretivas, tudo aquilo que a gente precisa realizar se está dentro. Ou seja, promover a transparência e o controle social, fortalecendo a credibilidade da administração pública. Temos uma base legal, que é a LRF, né, a Lei 101, especificamente no artigo 9º. Também a Constituição Federal, de 1988, no artigo 165. A Lei Orgânica, também, né, reforça a obrigatoriedade dessa apresentação em audiência pública perante aqui o Legislativo. Vamos iniciar, então, pela análise das receitas, né, que é uma parte essencial das avaliações das metas fiscais. Bom, então, foi estimada, né, a receita, um total de 905 milhões, esse valor já é atualizado com as alterações orçamentárias, dividida em receitas correntes, 899 milhões, receita de capital, 71 milhões, e a disposição das deduções. Então, nós já realizamos, né, nós já arrecadamos, nesse primeiro quadrimestre, 32% do que foi estimado, né? Então, das receitas correntes, nós já arrecadamos 286 milhões, 382, das receitas de capital, 22.775, e no total de 287.106, equivalente a 31% do nosso orçamento estimado. Lembrando que essa apresentação ela vai ficar disponível, né, para consulta lá no portal da transparência, e a gente coloca aqui algumas definições para que os munícipes que estejam interessados em entender melhor sobre as receitas, sobre as despesas, tem toda ali uma definição daquilo que a gente fala aqui. Pode passar. Lembrando também que a gente trabalha com recursos livres e recursos vinculados, né, também está disposto ali uma definição do que é cada um, para que a gente tenha uma compreensão melhor dos recursos da administração pública. Pode ir para o próximo. Então, aqui é uma abertura, né, um desdobramento por origem de recurso, né, dos recursos livres. Nós estimamos arrecadar 383 milhões e a gente já arrecadou nesse primeiro quadrimestre 116 milhões. Os vinculados, né, que são as carimbadas, né, as receitas carimbadas, foi estimado 236 milhões para a educação, vinculados à educação, e nós já arrecadamos, né, já recebemos 74 milhões, equivalente a 31%. Os vinculados à saúde, 124 milhões, e já foi arrecadado, já recebemos 44 milhões, equivalente a 35%. Do social, 1.600.000, a estimativa, e já foi realizada 1.117.000, 67%. Operações de crédito, 57 milhões, já foi realizado 18 milhões, equivalente a 32%, e outras vinculações, aqui inclui convênio, vinculadas dos fundos e demais transferências, foi estimado 102 milhões e realizado 30 milhões, 29%. Um outro desdobramento são os recursos próprios aqui do município, né? Então, a estimativa de arrecadação com impostos é de 210 milhões e foi realizado já 66 milhões, equivalente a 32%. Com taxas, a arrecadação, a estimativa é de 19 milhões e foi realizado já 9 milhões, 48%. Contribuição de melhoria, 8 milhões e 100. E foi realizado 1.310.000, equivalente a 16%. Então, o total das receitas de recursos próprios, estimada de 229 milhões e já foi realizado 75 milhões, 33%. Então, esse é um outro desdobramento da receita, né? Disposto ali entre impostos,
taxas, COSIP, receita patrimonial e receita de serviço industrial. Então, de impostos, como a gente já abriu ali em cima, 210, realizado 66. Abertura entre IPTU, IR, ITBI e ISS, são receitas importantes aqui para o município. Dos 73 previstos do IPTU, foi arrecadado 29 milhões, equivalente a 40%. Do IR, 52, foi realizado já 13 milhões, 26%. O ITBI, 19 milhões, arrecadado 4 milhões, 22%. E o ISS, 64 milhões estimado, já foi realizado 19, então equivalente a 30 milhões. Com taxas, né, dos 19 milhões estimado, já foi arrecadado 9 milhões, equivalente a 48%. COSIP, que é a contribuição para o custeio da iluminação pública, a estimativa era de 19 milhões e foi arrecadado 9 milhões. Desculpa, 12 milhões e realizado 2 milhões e meio, 21%. Com a receita patrimonial, que são os aluguéis, os rendimentos bancários, a estimativa era de 42 milhões e foi realizado 8 milhões, equivalente a 20%. E a receita de serviço industrial, 190, já foi realizado 2. Então, 1% aí já foi arrecadado. Aí também tem uma explicação do desdobramento das receitas, né? O que é cada um deles. Pode passar também, que isso vai ficar disponível para consulta. E essa é um desdobramento das receitas de transferência corrente, né? As principais: ICMS, FPM, PVA, IPI, ITR e o Fundeb. Então, nós estimamos ali o recebimento do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, de 117 milhões no ano de 2026, e já recebemos 34 milhões, né, equivalente a 30% daquilo que foi estimado. Do Fundo de Participação dos Municípios, foi estimado 174 milhões, já entrou 44 milhões, equivalente a 25% do estimado. IPVA, 20 milhões, já arrecadamos 15 milhões, 77% já entrou. Do IPI, 1 milhão e 600, 476 mil, 30%. E o Imposto Territorial Rural, 1 milhão e 600, já foi arrecadado 181, 11%. E do Fundeb, que foi estimado 122 milhões, já foi realizado 44 milhões, equivalente a 36%. Pode avançar. E outras receitas correntes, né, multas, indenizações e restituições, foi estimado uma arrecadação de 13 milhões, já arrecadamos 4 milhões, então equivalente a 32%. E a receita de capital, uma abertura, operação de crédito, foi estimado 51 milhões, já foi realizado 17, 34%. Alienação de bens, 1,5 milhão, já foi realizado 856. Transferência de capital, 17 milhões, já foi realizado 4 milhões e 200. Então, um total aí de 71 milhões e já foi realizado 22, 32%. Agora a gente vai passar para a análise das despesas, né, que é a aplicação dos recursos do município por função de governo e é uma parte bem importante aqui da avaliação das metas, né? E nessa parte a gente avalia o equilíbrio entre a receita e a despesa e também tem umas definições ali para facilitar o entendimento. Isso vai ficar disponível lá no portal da transparência, pode passar. E vamos para os números. Então, das nossas despesas, né? Também o orçamento aqui é atualizado, né? Então, as receitas elas são estimadas e as despesas são fixadas de acordo com os compromissos que a gente tem. Então, foi fixada aí para 2026 o total de 861 milhões e 065 mil e já foi empenhado 353 milhões, né? Ou seja, 41% do previsto.
Despesas correntes, 747, já foi empenhado 310. Daqui a pouco a gente vai ver a abertura, né, dessas despesas correntes. Despesa de capital foi fixada em 109 milhões e já foi empenhado 43 milhões. E a reserva de contingência, 3 milhões e 700. Então, a abertura aqui das despesas correntes. Despesas com pessoal e encargos, a previsão é de 335 milhões para esse ano, já foi empenhado 102, equivalente a 30%. Juros e outros encargos da dívida, né, PASEP, INSS, foi fixado em 17 milhões e já foi empenhado 15 milhões. Outras despesas correntes, que 395, 515 e já foi empenhado 192, equivalente a 49%. Ou seja, o total das despesas correntes, 747 milhões, já foi empenhado 310. Pode avançar. Aqui uma abertura da despesa de capital, investimento, amortização da dívida, né? Investimento foi fixado em 90 milhões, já foi empenhado 25 milhões, equivalente a 29%. Amortização da dívida foi fixado em 19 milhões e já foi empenhado 17, 89%. Então, o total dessas despesas, 109, e já é empenhado 43 milhões. Esse é um demonstrativo dos restos, né? Os restos a pagar, processados, 6.508. Os restos não processados, 70.963. Num total de inscritos, 77.471. Pagamentos efetuados, né, no quadrimestre, 42 milhões e cancelados 4 milhões. E o saldo, então, de restos de 30.922. Aqui é de recursos livres e vinculados. Essa é uma disposição das despesas por função de governo, né, onde os recursos do município foi alocado em cada função ali. Então, essencial a justiça, 2.426, administração, 22.197, defesa nacional, 328, segurança pública, 15 milhões, assistência social, 616, saúde, 60, 151, trabalho, 155, educação, 113, cultura, 2.839, direitos à cidadania, 908, urbanismo, 28, gestão ambiental, 19, agricultura, 2 milhões, comércio e serviços, 847, transportes, 14.942, desporto e lazer, 1.898 e encargos especiais, 60 milhões. Como já foi explanado aqui pela nossa colega Melissa, a receita da Câmara, né, é o repasse do 10º, fixado para esse ano em 21.500.000 e já foi repassado do Executivo para o Legislativo 7.168.000. Para o FAPEM, nós também fazemos o repasse da taxa administrativa, onde foi previsto, fixado, 2.940.239, e no primeiro quadrimestre já foi repassado 652.888. Lembrando que esses repasses são mensais. Bom, agora vamos passar os índices, né? Esse é um percentual da dívida consolidada, com base na receita corrente líquida de 710 milhões. E o limite legal, né, que a lei dispõe, é que até 120% seja possível o percentual da dívida, né? E nós estamos em 20,89% o nosso percentual de dívida. Um outro índice importante é com despesas de pessoal, que o limite máximo, né, que a lei estabelece é de 54%, prudencial 51,30% e o limite de alerta é 48%. Nosso índice apurado com o primeiro quadrimestre é de 46,13%. Outro índice importante
é com relação às despesas da educação, né? Que a lei prevê que 25% dos impostos, da receita com impostos, deve ser aplicado na educação, e nós já aplicamos ali 22,86% nesse primeiro quadrimestre. Outro limite importante é o do Fundeb, né, que a lei prevê que 70% da receita do Fundeb seja aplicada em remuneração de profissionais da educação. E hoje nós estamos aplicando, o município está aplicando 77,52%. E o último com a saúde, né, que no mínimo 15% da receita com impostos seja aplicado com a saúde, e o município ele está aplicando aí 17,70%. Para finalizar, então, pode passar esse slide. Eu gostaria de fechar essa participação do Executivo com uma citação que está lá em Gálatas 6:9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se nós não desanimarmos. Muito obrigada. Então tá bom, muito obrigado, servidora Elisete Bueno. E eu gostaria de passar a palavra agora para o secretário, senhor Pedro Durigan, para fazer suas considerações. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença, especialmente do Dr. Silvio, nosso procurador, do Emerson da FAPEM, dos senhores vereadores, dos colegas da prefeitura, e em nome do gestor, dos demais secretários e de todos os servidores da prefeitura municipal, agradecemos aos munícipes que se fizeram presentes, representando então os contribuintes de todos os impostos da prefeitura, e ali dando essa oportunidade de fazer essa transparência onde foi gasto o dinheiro arrecadado. Eu gostaria e seria bem feliz se essa presença fosse bem maior. Eu convivi na região de fronteira no Brasil e Argentina, e na província de Los Libres, a participação do povo era espetacular, inclusive com uma educação, com uma cidadania que representava bem a cidade, levantava a mão e questionava com quem estava passando a prestação de contas. Gostaria que no futuro também todas as pessoas que se veem e gostam da cidade de Campo Largo se façam presentes e cobrem e exijam uma transparência como nós fizemos hoje aqui, e que se transmita às pessoas que têm aquela dúvida. Não adianta colocar na internet críticas e não participar no momento certo, que tem audiência pública para fazer o momento certo de falar. Agradeço, senhores vereadores, e especialmente também o assessor aqui, e essa bela explanação da Lili. Parabéns, Lili. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Muito bem, obrigado, secretário. Vou passar a palavra aqui ao vereador Júnior Polaco Preto, que vai fazer umas considerações também. Bom dia, presidente da Comissão de Finanças, ao Pedro Durigan, ao Albel, presidente, Emerson Zanetti, Elizabeth Bueno, parabenizar pela prestação de contas. Ano passado eu estava como presidente da Finanças, é uma responsabilidade ter a transparência no nosso município, do Legislativo e Executivo. Parabenizar os vereadores e pelo ótimo trabalho. Bom dia. Muito bem, vereador Vitor Biri. Bom dia a todos. Gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos servidores aqui presentes, que nos acompanham, o pessoal do Executivo, o pessoal do FAPEM, os servidores da nossa Casa de Leis aqui. E isso demonstra o comprometimento e a competência de todos vocês. Como sempre, né, a gente sempre acompanhando, né, vereador Atos, o Júnior, o Rogério da Aviação, o trabalho de vocês e essa transparência que temos junto aos nossos munícipes e junto àqueles que têm suas dúvidas respectivas. É uma pena mesmo, secretário, que pouca gente se atenta a participar dessas prestações de contas, mas hoje, com a transparência que temos dentro do site, dentro das informações repassadas através de vocês e através do Legislativo, isso valoriza o trabalho e faz com que a gente consiga entregar lá na ponta, de fato, as informações corretas.
porque se não houvesse essa transparência, já pensou o problema que teríamos? Né? O telefone sem fio, a fake news, a rádio peão, ela acaba distorcendo as informações. Infelizmente, uma minoria faz com que isso aconteça, mas nós sempre dispostos e sempre procurando trazer esse diálogo e essa transparência, passamos as informações corretas. Então, parabéns mais uma vez a todos, sejam sempre bem-vindos à nossa Casa de Leis, um grande abraço e um bom trabalho a todos. Para as considerações, vereador Rogério da Aviação. Bom dia a todos, bom dia, presidente da Comissão de Finanças, vereadores, secretário Dorigan, todos os servidores públicos. Somente agradecer aí a explanação de todos, pelo belo trabalho que está sendo executado, e vamos aí, firmes e fortes, para uma administração cada vez com mais transparência a toda a população da nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem. Então, eu gostaria também aqui, em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, que é composta também pelo vereador Luiz Chervinski, também o vereador Leandro Cristani, agradecer a nossa Melissa, né, que explanou aqui as contas da Câmara dos Vereadores, agradecer a Elisete, agradecer ao Abel Sampaio, assessor técnico da Prefeitura, agradecer o secretário Pedro Doligan, também o Emerson do FAPEM, pelos esclarecimentos e prestação de contas, e a gente vê como Campo Largo tem avançado, principalmente na questão de transparência, né? A questão de ter atingido tanto o Poder Executivo como o Legislativo, o selo diamante, os dois órgãos, isso aí é muito importante. Então, a gente gostaria de agradecer a todos os servidores aqui da Câmara, os servidores da Prefeitura, e, para encerrar, então, com o cumprimento da lei, dou por cumprida a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos.